Opa, então voltamos aqui com a nossa série de gatilhos mentais, né, para uso aí no marketing digital. E agora nós vamos falar do gatilho mental da prova social, que também é muito conhecido, né, muito confundido com um outro gatilho, que é o gatilho da prova, mas são coisas distintas, são coisas diferentes, vocês vão ver. Logo depois de explicar esse aqui, eu vou explicar o gatilho da prova. Mas no caso da prova social, né, o que se espera quando se utiliza esse gatilho? Se espera que outros imitem o comportamento coletivo tomando a mesma ação. É isso que se espera quando você usa prova social no seu marketing. Você espera que quem está olhando aquela prova social, ele imite o comportamento daqueles depoimentos, daquelas pessoas que estão ali que você está usando como prova ou como estudo de caso, enfim. É isso que se espera. Quais são algumas técnicas relacionadas ou que nos ajudam a empregar essa prova social, esse gatilho? Represar demandas, vocês vão entender com o exemplo que eu vou dar daqui a pouco, o que é represar demanda. Empilhar depoimentos, que vocês vão entender também, que é você colocar vários tipos de depoimentos diferentes, né, e várias pessoas diferentes e várias formas de colocar um depoimento. E também exibir números, se esses números forem relevantes. Então, são técnicas relacionadas a esse gatilho da prova social. Vamos dar agora uma explicação sobre isso melhor. Então, esse gatilho da prova social se baseia no princípio do seguinte, é um princípio psicológico humano, princípio da prova social, da aprovação social, que diz o seguinte, que quando a gente se depara com uma determinada situação na vida, talvez seja ela nova ou não, a gente procura um padrão para poder seguir. E muitas vezes nós observamos o que outros estão fazendo para tomar a nossa decisão, se vamos imitar ou não. No geral, tendemos a imitar, né? Então isso que é o princípio da aprovação social. Se você vê muitas pessoas fazendo uma coisa de determinado jeito, a tendência é que a gente faça a mesma coisa. A tendência é que a gente imite a maioria. Então, pensando nisso, esse gatilho da prova social tenta ativar esse comportamento da gente imitar a maioria, imitar o que outros estão fazendo, né? Aí vamos dar agora os exemplos, né? A primeira técnica relacionada fala sobre represar demandas. O que se representaria isso no marketing? Um exemplo até que, se eu não me engano, é o Cialdini que dá no livro dele, que existem casas noturnas, né, boates e coisas desse tipo, que elas deixam de propósito uma fila enorme do lado de fora da boate, do lado de fora da casa noturna. Para quê? Embora tenha muito espaço para aquelas pessoas estarem dentro da boate. Qual o objetivo daquilo ali? É mostrar para quem está passando na rua, olha o tamanho da fila para entrar na boate. Então quem olha pensa assim, poxa, deve ser muito bom, porque tem tanta gente querendo entrar. Então esse é o objetivo delas deixarem as pessoas primeiro acumularem, represarem as pessoas do lado de fora e depois de um dado momento eles deixam as pessoas entrarem na boate, embora tenha muito espaço lá dentro. Então isso se chama represar uma demanda. Represa-se para que outros observem, imaginem que é uma coisa boa e tenham a mesma tendência de irem lá onde está aquela multidão de pessoas, porque parece que tem algo bom lá. Isso é represar uma demanda. Outro exemplo de represar demanda é o que é usado quando se lança um produto. Você dá conteúdo gratuito, e você vai formando uma audiência, vai represando uma audiência para que no futuro você venda para ela. Então isso é represar demanda. Vocês vão aprender disso melhor um pouco mais para frente aqui no curso. Mas o ponto é, então usa-se essa técnica para que gere o gatilho, ative
o gatilho da prova social. Outro exemplo que acho que, se eu não me engano, o Cialdini também cita no livro dele, é quando você está vendo um programa de comédia, às vezes você vê uma cena que nem é tão engraçada, mas aí os produtores americanos costumavam colocar aquela trilha de risadas, lembra? Isso ocorria muito, se eu não me engano, no programa do Chaves, que tinha lá uma trilha de risadas, né, no fundo, quando acontecia alguma bobeira. E aí a gente tem a tendência de rir também, mesmo que nem seja tão engraçado assim. Isso é prova social, você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu, particularmente, conheço um exemplo que se encaixa perfeitamente nesse exemplo da prova social. Isso não é mentira, não estou inventando, embora pareça. Mas eu conheço um senhor idoso, de cerca de 90 e poucos anos de idade, 92, 93 anos, uma coisa assim. Ele é meu amigo e ele contou para mim que uma certa vez ele estava andando de bicicleta, sim, ele ainda anda de bicicleta, e ele estava andando de bicicleta, ele mora próximo de um hospital. A casa dele é tipo a 100, 200 metros do hospital. Então ele estava andando de bicicleta, indo resolver um assunto, e aí ele viu uma fila saindo do hospital. Uma fila relativamente grande, tinha umas 15 pessoas lá, e aí tinha uma espécie de uma barraquinha assim próximo do hospital. E ele não sabia de que era, não perguntou para que era, ele simplesmente colocou a bicicletinha dele lá e ele entrou na fila. Por quê? Porque ele achou que estava acontecendo algo interessante, algo de bom ali, e ele entrou na fila e ficou lá. Então ele fez o que a maioria estava fazendo. Pela prova social que ele viu uma fila, opa, vou entrar nela. Talvez você não faça isso conscientemente, como ele fez, mas inconscientemente você é exposto a esse gatilho da prova social na sua vida. Não necessariamente com esse exemplo da fila, né, que no final a fila lá, que esse senhorzinho idoso que eu conheço, eles estavam aferindo a pressão das pessoas. No final foi bom porque ele foi medicado, inclusive, que a pressão dele estava alta. Mas enfim, isso não convém aqui para o nosso contexto aqui do marketing, né? Só estava exemplificando. Outro aspecto desse gatilho da prova social é que quanto mais semelhante for a prova social que você apresentar, quanto mais semelhante ao seu público, ao seu avatar, mais forte fica esse gatilho. Por exemplo, se você apresenta uma prova social para mim, né, um depoimento, alguma coisa assim, né, de alguém que é parecido comigo, tem talvez a mesma condição econômica, mesmo grau de escolaridade, enfim, tem alguns pontos em comum comigo, é mais fácil eu imitar o comportamento dessa pessoa, pela familiaridade, pela similaridade que vai ocorrer entre esse depoimento e o avatar. Então, é interessante você colocar depoimentos que sejam similares ao seu avatar. Outro ponto desse gatilho mental da prova social é que ele pode gerar em nós um consentimento para comprar alguma coisa, mesmo que talvez a gente não se dê conta disso, né? Não só por imitar o coletivo, mas, por exemplo, não sei se você já viu, né? Mas é muito comum vir em embalagens de alimentos, eu já vi, por exemplo, em manteiga, eu já vi em alguns outros produtos desse tipo, que às vezes o fabricante coloca assim, manteiga que é a número 1 do Brasil, ou esse produto X é o mais vendido da sua categoria, ou esse aqui é a cerveja que mais cresce no Brasil. Você acha que essas frases estão soltas lá à toa? Não, eles estão ativando em você e em mim o gatilho da prova social. Ah, esse aqui é o número 1 do Brasil, então deve ser bom, vou levar. Ah, esse aqui é o que mais cresce? Opa, então vou levar. Por quê? Porque atribuímos que se algo é muito bom, é o número 1, deve ser automaticamente bom. Então entendeu como o gatilho é ativado? Então os publicitários adoram nos informar que um produto é o que mais cresce, é o que mais vende, é o número 1, está em primeiro lugar.
Eles adoram informar isso nas embalagens dos produtos, tentando nos ativar esse gatilho aí da prova social. Agora, como aplicar, né? Como demonstrar na prática esse gatilho? Além de se represar a demanda, eu coloquei aqui que usa-se empilhar depoimentos. Então, nos depoimentos que você apresentar para o seu produto ou para o seu serviço, eles devem conter aí 3 elementos. Primeiro elemento, deve-se mostrar para quem está assistindo esse depoimento, enfim, o nome da pessoa que está falando ou que está mostrando um resultado X, de onde que ela é, né, o que ela faz, qual a profissão dela. Então é importante mostrar isso para que isso se mostre que é uma pessoa real, não é algo fake, inventado, fabricado. Outro ponto, um segundo ponto que é interessante ter no depoimento é como era a vida da pessoa antes. O que ela fazia antes, como ela estava antes do seu produto ou serviço gerar uma transformação na vida dela. E um terceiro ponto é como ela está depois, pós o seu produto ou serviço. Então esses são os melhores tipos de depoimento. Primeiro, quem é e de onde é a pessoa, o que ela faz. Segundo, como era a vida dela antes, né? O estado ruim em que ela estava, talvez, ou de não conseguir alcançar o objetivo dela, e como ela conseguiu alcançar depois do seu produto. Esses 3 pontos não podem faltar no seu depoimento. Evite colocar aqueles depoimentos, aqueles testemunhos que são só puxa-saco, só elogiando, eu amo aquele professor, aquela professora, é tão maravilhosa, é tão simpático, não sei o quê. Isso aí é um depoimento, mas é um depoimento mais puxa-saco, isso não ajuda a vender. O que ajuda a vender é aquele tipo de depoimento, como eu já falei, que contém esses 3 pontos e que muitas vezes demonstram como alguém venceu uma objeção. Lembra que eu já ensinei vencer objeções em outra aula passada? Então imagine que o seu avatar ele vai ter uma objeção de tempo, uma pessoa muito atarefada, não sei se eu vou ter condição de comprar o produto agora, porque eu não sei se eu vou ter tempo, tal, não sei o quê. Aí você coloca um depoimento lá, poxa, eu era atarefado, tal, mas aí eu pensei melhor e resolvi investir um pouco do meu tempo nesse método e foi maravilhoso e aconteceu isso e aquilo. Então, esse depoimento serviu para matar uma objeção. Esse é o melhor tipo de depoimento, não um depoimento puxa-saco, só elogiando o professor, ou eu fazendo isso ou aquilo. Não, esse tipo de depoimento é bom você receber, mas não é bom para você exibir, percebe? Então, tenha isso em mente quando você for usar essa questão de empilhar depoimentos, colocar vários depoimentos. Coloque esses que ajudam a vencer a objeção e que demonstrem claramente a transformação que o seu produto traz. Um terceiro ponto, né, que tem aqui no nosso quadro é exibir números. Esses números que eu coloquei, né, exibir números seria você demonstrar aí para o seu avatar, né, para quem está observando lá o seu canal, enfim, números de curtidas, números de download da sua isca digital, número de visitantes do seu site, número de compartilhamentos, esse tipo de coisa. Por quê? Isso também gera prova social. As pessoas observam ali, poxa, esse material foi feito download 300 e tantas mil vezes, ou foi compartilhado, foi retweetado mais de 1 milhão de vezes. Então, esse tipo de coisa, números expressivos, assim, muitos comentários, isso ajuda a gerar prova social. Você vê que as pessoas estão falando daquilo ali, estão usando aquilo ali, estão comentando, estão baixando. Então parece bom, vou ver também de que se trata. Porém, isso também é uma faca de 2 gumes. Tem 2 dicas sobre isso. A primeira dica é, se você for usar depoimentos, nunca fabrique. Nunca fabrique um depoimento, invente lá uma pessoa fake, coloque lá uma profissão, enfim, nunca fabrique, porque isso, faltar com a verdade, nunca é bom para se você quer vender alguma coisa. Então a primeira dica é essa. E segunda dica é, se você for usar números, qualquer que seja de qualquer coisa, use só se forem relevantes, se forem expressivos,
se forem quantidades suficientes, quantidades boas. Se você está começando agora, não tem muita view, não tem muitos comentários, não tem muitos compartilhamentos, é bom você não dar destaque a isso, né? Não destaque o que você não quer destacar, né? O que não vai te ajudar a vender. Então, pensar nessas coisas quando você vai tentar usar o gatilho da prova social, né, vai te ajudar bastante a conseguir atrair mais pessoas se você usar esse gatilho com eficiência, tá bom? Na próxima aqui a gente vai ver o gatilho da prova, como ele é um pouco diferente do da prova social, embora às vezes até se confunda, tá bom? Então até daqui a pouco.